Sejam bem-vindos ao e-Waste Talks, um conjunto de podcasts que nasceu da parceria entre a ERP Portugal e a LG Portugal para dar visibilidade a um tema cada vez mais de mais relevância na sociedade em que vivemos e que nos devia preocupar a todos, porque mais tarde ou mais cedo todos sentiremos as consequências dos nossos atos, sejam eles corretos ou incorretos. Falamos do lixo eletrónico, como é conhecido informalmente, ou dos resíduos elétricos e eletrónicos, como lhe chamam os especialistas na matéria. O que fazemos ou não fazemos com este e-waste? Para onde deve ser reencaminhado? Quais os impactos na vida comum, no comum dos mortais, ou mesmo nos menos comuns, nas empresas, nos retalhistas, no ambiente e na nossa carteira, vão estar em debate neste e-Waste Talks. Eu sou um leigo nesta matéria, certamente vocês também o serão, digo eu, espero ficar a saber tudo agora durante esta pequena entrevista, sobre o que fazer com muitos dos equipamentos em fim de vida. Isto para ser simpático com a torradeira que tenho lá em casa na prateleira, não sei o que é que lhe hei de fazer, mas talvez agora já saiba que tem um destino e se calhar ainda vai dar jeito. Bem-vindo, Nuno Lacasta. Nuno Lacasta, desde 2002, que tem vindo a desempenhar funções de serviço público e liderou a área internacional e a área da política climática e gestão de carbono do Ministério do Ambiente, sendo atualmente o presidente do Conselho Diretivo da APA, que é a Autoridade Nacional de Resíduos. Trabalha em temas ambientais e desenvolvimento sustentável há mais de 20 anos, na Europa e nos Estados Unidos, e desenvolveu a sua atividade académica em várias universidades, prestando consultoria a organizações internacionais como a OCDE, a ONU e a Comissão Europeia. Bem-vindo. Nuno, saberá muito mais que eu, espero, do que temos aqui para falar, e a primeira pergunta que eu lhe faço é em relação aos RES. Quando se fala da gestão de RES, do que é que falamos em concreto? Do nosso telemóvel, como disse, da nossa torradeira. Que tenho uma lá em casa que não sei o que fazer. Do nosso micro-ondas, de tanta coisa que temos nas nossas casas, porque nós vivemos dependentes cada vez mais, e assim é, bom, porque é mais conforto, de equipamentos eletrónicos. E por isso, se nós pensarmos bem, e é por isso que eu não gosto da expressão lixo eletrónico, porque verdadeiramente o que nós estamos a falar é de materiais que podem ser reutilizados para outros fins. Por exemplo, numa tonelada de telemóveis, há mais ouro do que numa tonelada de ouro. Ou melhor, numa tonelada de minério de ouro. Okay. O que significa que há um valor económico grande dos nossos equipamentos eletrónicos, o que significa também que há materiais, alguns deles, isto é uma preocupação, que são perigosos, porque há compostos químicos dentro destes equipamentos que têm que ser retirados com algum cuidado, por exemplo, para não emitir gases poluentes que podem perturbar a camada do ozono. E tudo isto é importante ser recolhido convenientemente, é fundamental que seja separado com saber, com equipamentos próprios, aquilo que pode ser reintroduzido no processo económico para ser reutilizado, para ser reciclado, ainda bem, o que tiver que ser, de facto, posto num destino final, também deve ser encaminhado de forma apropriada. Portanto, cabe-nos a nós devolver esses equipamentos que nós temos, que não são lixo, como disse. Eu acho que o termo lixo para os equipamentos eletrónicos não é o mais adequado. Porque, de facto, aliás, em rigor, um resíduo, para mim, é uma matéria-prima fora de sítio. Isto é, se nós soubermos tratar dos nossos equipamentos, se nós soubermos, como disse, separá-los convenientemente, nós vamos continuar a introduzir valor económico. Por exemplo, vamos pôr menos pressão na mineração de alguns destes materiais em sítios onde temos guerras e onde, se calhar, os direitos humanos não são propriamente respeitados. Enfim, é começar a olhar para os problemas de uma forma um pouco diferente, mais abrangente e não só fechado no nosso casulinho e no nosso interesse imediato de utilizar o telemóvel. Não, podemos utilizar o telemóvel, cada vez mais o fazemos, mas temos consciência que se o nosso telemóvel está velho ou já não funciona, podemos entregá-lo numa loja que fica com ele, e não somos obrigados a comprar um novo. Ou podemos comprar onde bem quisermos, obviamente. É chegar lá e entregar, ponto final. E qual é o papel da Agência Portuguesa do Ambiente? Quais são as responsabilidades, no fundo? Nós temos uma responsabilidade, se quiser, macro, de planear, supervisionar e acompanhar a política de ambiente no nosso país. Somos a entidade do Estado com essa responsabilidade. Isto quer dizer, por um lado, que diretivas europeias, leis europeias que tenham que ser transpostas para Portugal passam por nós. Isto quer dizer também que licenciar, autorizar empresas ou entidades para gerir, por exemplo, resíduos eletrónicos, passa também por nós. Temos que, portanto, saber da técnica, temos que, obviamente, saber dos interesses económicos que estão por trás
dos telemóveis, das máquinas de lavar, também de rádios, etc., só para dar alguns exemplos, e em função disso perceber em cada momento o que é melhor para os agentes económicos e para as populações. É este equilíbrio que temos constantemente que ir procurando encontrar. Mas se me disse que há material valioso dentro dos telemóveis, rádios, não sei o quê, a tendência das pessoas pode ser achar que então fico com aquilo que depois... Mas não é verdade. Tem que saber convenientemente tirar esse material. E o que as pessoas não sabem normalmente. Sim, as pessoas normalmente não sabem que temos materiais valiosos dentro dos telemóveis, mas são em quantidades muito pequeninas. Portanto, a pessoa, ela própria, não tira propriamente grande valor económico em termos de andar a tirar a pepitador. Não é uma pepitador que vai encontrar dentro de um telemóvel que fique claro isto. Mas é muito mais valioso entregar. É muito mais valioso entregar, porque provavelmente vai comprar um telemóvel, ou cada vez mais poderá vir a comprar um telemóvel que terá um filigranazinho, se quiser, de ouro que foi reutilizado, foi reaproveitado de outro. E se fizermos todos isto, creio eu, que estaremos a fazer as coisas melhor. Aliás, estou certo que estaremos a fazer as coisas melhor. Mas para isso, por exemplo, é importante eliminarmos os circuitos paralelos eu nem lhe vou chamar recolha, de receber materiais, porque tem dois desafios que eu acho que temos que sensibilizar as pessoas para evitar. Por um lado, é que estes materiais, afinal, não vão parar, a gente pensa que sim, mas não vão parar ao sítio certo, vão parar às mãos erradas. Por outro lado, muitos deles, sobretudo os materiais perigosos, vão parar às lixeiras, vão parar aos aterros, se calhar de outros países, aliás, certamente de outros países, e não vão proteger o ambiente. E, portanto, se nós conseguirmos aliar a dimensão de reaproveitamento económico com a de proteger o ambiente convenientemente, e aí é preciso sensibilização, é preciso mais educação, é preciso também incentivos dos comerciantes, porventura, para poderem, se calhar um valor mais simbólico, atrair as pessoas para entregar estes materiais. Estamos a trabalhar precisamente uma nova lógica de incentivos para as pessoas se sentirem, vou passar por incentivadas a entregar estes equipamentos, que são muitos. Nós vivemos dependentes de equipamentos eletrónicos. Eu próprio estou carregado de equipamentos eletrónicos que não sabia, quer dizer, sabia, mas depois meia culpa aqui, a preguiça, etc., falta de informação, ou não pesquisa a informação certa, depois não tenho tempo, e isto é tudo errado, não é? Tudo errado. Eu já vou fazer a minha parte, Qual é o trabalho desenvolvido pela APA como impulsionadora das boas práticas aplicáveis ao setor? Nós basicamente trabalhamos de muitas formas, é verdade, mas sobretudo através e com as chamadas entidades gestoras que gerem os resíduos eletrónicos. Certo. E através, obviamente, da atribuição primeiro da licença, da autorização para funcionar, mas todos os anos estas empresas têm que atingir metas de recolha e de reciclagem, e todos os anos estas empresas também têm que fazer campanhas de sensibilização com o dinheiro que cada cidadão paga pela compra de cada equipamento eletrónico. Parte desse dinheiro é utilizado para campanhas de sensibilização e de educação. E estamos a trabalhar com também as entidades gestoras de resíduos elétricos e eletrónicos, no sentido de começarmos conjuntamente também com as inspeções a combater a recolha ilegal destes materiais. Porque nós temos um número que parece muito positivo, e em certo sentido de recolha e de reciclagem de equipamentos eletrónicos. Ou seja, nós já conseguimos reciclar cerca de 80% dos que são recolhidos através do circuito legal. Mas falta muito. A verdade é que está uma quantidade muito significativa fora deste universo. E nós temos que, por isso, evitar, através da fiscalização e através dos tais incentivos, que as pessoas se vejam livres dos equipamentos sem ser no sítio certo, que as pessoas entreguem, por exemplo, ou melhor, que as pessoas coloquem os frigoríficos fora de casa, sem, por exemplo, telefonar para as câmaras municipais, que podem, e muitas delas fazem, para não dizer todas já, a recolha dos chamados monstros, porque através destes circuitos legais e organizados não se tira materiais dentro dos frigoríficos ou dos micro-ondas, porque eles são, no sítio certo, como disse então, separados, com vista a ser reutilizados e reciclados. Mas quando me fala dessas tais mãos erradas, a pessoa que dá o seu equipamento recebe em troca por isso? Não, é essas mãos erradas? Essas mãos erradas pagam valor? Acho que há aqui dois desafios. O primeiro é que são equipamentos que são deixados por aí, certo? Ou são às vezes à porta de casa, certo? E alguém vai lá circuitos organizados, embora ilegais, para o fazer, certo? Por um lado. Por outro lado, existe ainda, para mim, um tema mais complexo, que tem a ver com o facto de alguns comerciantes, porventura, também não entregarem isto
ao agente que trata de resíduos adequado. E é esta malha que estamos a apertar, não no sentido, se quiser, de punição, mas no sentido de sensibilização e de chamar a atenção das pessoas e das diferentes cadeias de valor que faz sentido manter estes resíduos, estes materiais que estão fora de sítio, no sítio certo, para poderem ser reutilizados e reciclados. Certíssimo. Quais são os principais desafios da gestão desses resíduos, desses RES? São muitos, são bons desafios num certo sentido, isto é, se nós pensarmos no futuro, cada vez mais vamos ter equipamentos eletrónicos à nossa volta. E, portanto, aqueles que já são números interessantes hoje em dia vão tender a subir exponencialmente, por um lado. Por outro lado, temos um desafio, como disse então, de garantir que, uma vez devolvido um equipamento eletrónico, ele é no circuito certo para ser tratado de forma adequada. E para isso temos que criar uma nova, digamos, dinâmica entre os diferentes agentes para manter estes equipamentos dentro destes mesmos circuitos legais. Se é certo que na primeira geração o que foi mais importante foi montar um sistema de recolha profissional, como temos hoje em Portugal, nesta segunda geração, diria, temos que nos concentrar em assegurar que parte do volume destes materiais que estão a ser coletados da forma menos apropriada, passam a ser coletados da forma mais correta. E é isso que Portugal e os vários países europeus estão a fazer, porque, de facto, o que interessa é manter estes materiais no sítio certo. E a importância do canal municipal? Ou seja, quais são os canais mais próximos do cidadão? O canal municipal é essencial. Não há recolha organizada sem o canal municipal, que fica absolutamente claro. A recolha das empresas é importante e é sempre e quase sempre em parceria com os próprios municípios. Toda a gente tem que ter consciência disso. E aqui também temos um trabalho a fazer, e temos estado a fazer um trabalho de sensibilização dos municípios e vamos ver em que medida é que conseguimos montar, insisto, um sistema de incentivo que permita que todos os interessados, todos os envolvidos, de facto, retirem disto, pelo menos a noção que coletivamente e eventualmente numa situação mais individualmente retiram benefício direto desta recolha organizada. Os municípios são essenciais para tal. Mas existe aqui a literacia ambiental também da parte dos cidadãos? A literacia ambiental de hoje em Portugal não tem nada a ver com aquela que tínhamos há 20, 30 anos atrás. Certo. E nós, nos inquéritos europeus, temos verificado que Portugal é dos países europeus que tem mais sensibilidade às preocupações ambientais, das alterações climáticas, por exemplo. Na Europa? Na Europa. Consistentemente estamos lá em cima. E do ponto de vista de algumas das políticas ambientais, como lá está, a das energias renováveis e das alterações climáticas, somos um país bastante preocupado com isso. Bastante preocupado e com resultados, com provas dadas. Certo. Na política de resíduos, contudo, na última década, talvez tenhamos tido um marcar passo. Tivemos uma primeira geração extraordinária em que fechámos lixeiras pelo país fora, construímos aterros sanitários, criámos a reciclagem, ponto verde, eletrónicos, pneus, pilhas, etc. Mas marcámos um pouco de passo porque, precisamente, tivemos mais preocupados nessa primeira geração em organizar estes temas do que propriamente em assegurar que a educação, a sensibilização, a literacia ambiental era central na nossa atividade. E creio que chegámos ao momento em que, de facto, temos que investir muito mais recursos, de forma coordenada entre todos, para que as pessoas percebam aquilo que se calhar já percebem individualmente, mas coletivamente, que conseguirmos recolher os resíduos, colocarmos no sítio certo os resíduos, porque ninguém quer mais aterros à porta. Claro. Já ninguém deixa abrir aterros. E, portanto, as coisas têm que ir para algum lado. E a melhor maneira de evitar poluição é não gerando-a. E, portanto, somos capazes de fazer. Portugal tem todas as condições para o fazer de forma adequada. E como combater essa problemática do mercado paralelo que estávamos a falar há pouco? Trata-se de combinar a atividade e a atuação das diferentes entidades. Municípios, inspeções de atividades económicas, inspeções ambientais, entidades de gestão organizada destes materiais e de punição, quando for caso disso. Mas todos juntos conseguiremos certamente, e estamos a trabalhar nesse sentido também. Mas existe essa punição, realmente? As punições existem e as situações que são identificadas, que não são, se calhar, certamente, aliás, a maioria, são punidas. Mas nós o que temos que fazer é dar escala a isto, articularmos com as entidades, com as superfícies comerciais, com os municípios, como dizia, com as entidades todas, e se todos trabalharmos para o mesmo sentido, certamente faremos melhor. E nesse sentido, é exatamente nisso em que a APA, as comissões de coordenação regional, as entidades todas, como dizia, os municípios, estão a trabalhar.
Mas há uma punição a cada um de nós. Ou seja, se eu deixar um frigorífico na rua, pode haver uma punição. Sim, mas nós temos que fomentar, insisto, a componente de literacia Certo. e didática e de, no fundo, civismo da parte de todos nós. Muito mais do que a punição. E muito mais do que a punição, até porque se nós o fizermos de forma de sensibilização e pedagógica, as pessoas vão aderir. As pessoas têm aderido, se pensarmos bem, na última década, temos vários exemplos de campanhas ou de iniciativas em matéria ambiental que as pessoas aderiram praticamente sem pestanejar. Talvez a mais conhecida nos últimos anos é a dos sacos plásticos. Sacos plásticos. De um dia para o outro desapareceram plástico, da nossa sociedade. Nos últimos 2, 3 anos, as pessoas estão a rebelar-se com a utilização desenfreada, nesta lógica de consumir e deitar fora de plásticos, porque ficámos a saber que não tarda nada, vamos ter no oceano mais peso em plástico do que seres vivos. Isto é estonteante e nós temos de facto que agir e só temos uma forma de o fazer, é gerar menos plástico nas nossas atividades e vemos vendo cada vez mais que temos embalagens com menos plástico ou até produtos com menos embalagens. Tivemos agora um momento, se calhar, para pensar, porque com a pandemia subiu muito o segmento de embalagens, obviamente, por correio, é verdade, e estamos a pensar também nessa matéria, mas, no essencial, as pessoas perceberam que utilizar e deitar fora já não faz sentido. Então, o que falta para perceberem também esta matéria do tal resíduo eletrónico? Sensibilização. Sobretudo. Muita sensibilização. Aliar, como dizia, a sistemas de incentivos nas superfícies comerciais, mas muita informação. A maior parte das pessoas, porventura, não sabe ainda que pode entregar os seus equipamentos eletrónicos nas superfícies comerciais. E que há formas de, já nem digo, ecopontos para estes mesmos materiais que vamos vendo aqui e acolá. E, aliás, também há campanhas anuais das entidades gestoras, no sentido de junto às superfícies comerciais, para recolhas durante um determinado período. Mas se nós conseguimos sensibilizar, se conseguimos, como fizemos com os sacos de plástico, também chamar a atenção das pessoas de que estes equipamentos não podem parar à beira da estrada, estes equipamentos não podem parar com materiais tóxicos aos nossos aterros ou onde quer que seja, nós vamos conseguir aumentar os volumes de recolha. É nisso que estamos a trabalhar e que sabemos que vai acontecer. Mas assim como funcionou no plástico, uma coisa que já falámos até aqui no outro podcast, eu acho que a informação até existe. A forma como chega ao cidadão é que eu acho que pode ser melhorada, porque eu acho que todos nós achamos que já sabemos tudo e mal começa uma informação de tenha cuidado com o seu lixo, a pessoa ou muda de canal ou vira à página da publicidade e parece que não quer ler uma coisa que acha que já sabe, que na verdade não sabemos. Eu próprio, só neste podcast, já me esclareci para além da torradeira de uma série de coisas. E eu acho que falta uma forma mais catchy, assim como o plástico, aquelas sensibilizações de realmente vermos os oceanos, os peixes enrolados, aquilo foi mais visual e eu acho que se calhar, mais do que informar, falta nos agarrar pelos colarinhos, porque acho que estamos desatentos. Temos que trabalhar com os especialistas de comunicação. Se calhar então agora vai-me contratar, não faça isso. Nestas áreas da defesa do ambiente, nas últimas décadas, se calhar não trabalhamos tanto com especialistas de comunicação, como todos os outros setores trabalham, e se calhar chegou a altura de o fazer em escala e de forma persistente e consistente. Porque, de facto, as pessoas precisam, não é só de receber a mensagem certa. Hoje em dia recebem mensagens de todo o lado. E a verdade é que as mensagens são contraditórias. Repare, hoje em dia numa escola, o que nós vemos à segunda-feira é anúncios de telemóvel. Certo. À terça-feira é anúncios de roupa. À quarta-feira é anúncios ou campanhas de redução dos resíduos ou do que for. Evidentemente, estamos a falar de adolescentes, ficam sem saber muito bem se hão de virar para o lado consumismo compra, ou para o lado poupança e alguma capacidade para perceber que utilizar e deitar fora já era. Mas temos de trabalhar com os profissionais, porque senão vamos andar aqui um pouco, permita-me a expressão, a patinar com mensagens que são áridas e que são indecifráveis e que ninguém entende muito bem. E já não temos muito tempo para continuar a patinar. Nós não temos tempo para continuar a patinar, porque, repito, não tarda nada, temos mais plásticos nos oceanos do que biomassa, do que seres vivos. Isto é algo que é intolerável na sociedade moderna. Não falta muito. Já nem digo, em termos de aquecimento global, que a janela para mudarmos de hábitos e utilizarmos essencialmente energia renovável está-se a fechar aos nossos vistos. Os meus filhos, os meus enteados, vão ser a primeira geração que, se nós não tivermos
coragem de tomar as decisões agora, as pessoas da minha geração, eles nos vão perguntar, não tarda nada, onde é que vocês tinham a cabeça quando tomaram as decisões erradas? E, portanto, evidentemente, isso só nos pode levar a agir. E já, e rápido. Imediatamente. Por isso, todos nós temos um dever, aliás, o dever mais importante, de garantir que os resíduos elétricos e eletrónicos, como a TV velhinha ou a máquina de lavar que já não funciona, sejam devidamente encaminhados para que as várias instituições competentes façam o seu trabalho e consigam dar uma segunda vida a estes equipamentos. Para ficarmos ainda mais esclarecidos sobre a importância de um consumo sustentável, a ERP Portugal e a LG Portugal organizam no dia 26 de outubro, durante a manhã, a segunda edição do e-Waste Summit sobre este tema. Eu lá estarei, ou não fosse eu o apresentador da própria gala, portanto, junte-se também a nós. Mais novidades em breve nas redes sociais da ERP e da LG. Muito obrigado. Obrigadíssimo. Obrigado.